Vamos lá abrir, eu quero convidar você, quero compartilhar com vocês uns salmos, é o Salmos de número 23, eu quero falar com vocês sobre o Salmo de número 23, a ministração tema, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Vamos lá, Salmos 23, eu vou abrir aqui, eu quero que você leia junto comigo, acompanhe aí. Diz assim, essa tradução é a tradução King James. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande, presta atenção, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Que maravilha, né? Essa palavra da parte do Senhor. Salmo 23, eu tive a oportunidade de estar compartilhando um pouco desse Salmo 23 na reunião de homens, na rede de homens na última quarta-feira. Ontem, com alguns integrantes do Ministério de Louvor, eu também tive a oportunidade de estar compartilhando o Salmo 23. O Espírito Santo me pediu para que compartilhasse também a toda a igreja esse salmo, que é um salmo que nos refere a Jesus Cristo. O Salmo 23 nada mais é do que uma grande jornada da vida de um cristão. Mas antes de nós entrarmos na jornada, uma coisa eu tenho aprendido e eu sempre compartilho: o que governa o mundo não são as respostas, são as perguntas. Porque as perguntas nos levam a respostas. Eu quero fazer algumas perguntas e quero que você seja sincero com você mesmo e com Deus. Porque Deus é o Deus que vê todas as coisas. Como estão os teus dias? Calmos ou atribulados? Você está sendo cuidada? Ou você sempre está cuidando das pessoas? E você não se sente cuidado ou cuidada? Você está com saúde? Ou você está doente? Está próspero? Ou terrivelmente endividado? Você tem alimento na sua casa? Ou você está passando necessidade? Você é uma pessoa cercada por amigos? Ou se sente como uma ilha? Rodeado por pessoas, como uma ilha, rodeado por mar, e se sente só. Você se sente só? Ultimamente, você tem recebido boas notícias? Ou tem ouvido somente má notícias? Você já parou para pensar, refletir em todas essas perguntas? Porque a notícia que Deus tem para mim e para você essa noite é o tema desse sermão. O Senhor é o pastor que nada falta. O Salmos 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Aqui esse pastor refere-se a Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus para cuidar de nós. Em João capítulo 10, versículo 10 e 11, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.
Em outras traduções fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Ou seja, a palavra vida aqui é uma palavra grega que significa que a vida que somente Deus pode dar. Aí no versículo 11, Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você percebe que quando Davi, ele fala sobre o Salmo 23, falando que o Senhor é o pastor dele, aí Deus lhe dá a graça. Davi é chamado como profeta porque ele apresenta a figura de Jesus Cristo, a figura do sumo pastor, e o próprio Jesus se identifica em João capítulo 10, versículo 10 e 11, que ele é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Por que o Espírito Santo nos trouxe essa pergunta? Se nós somos pessoas que se sentimos cuidadas ou nós sempre estamos cuidando dos outros? Porque Davi, ele tinha em seu coração a certeza e a convicção que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Por isso que eu perguntei a vocês, porque é muito importante para nessa jornada dessa ministração do sermão, sabermos aonde estamos. Quando Davi apresenta que o Senhor é o Deus, é o pastor, que nada falta, ele está fazendo uma afirmação. Aí me lembra aquilo que o pastor Roberto citou, aquilo que citou pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando Davi ele apresenta o Senhor como seu pastor, ele faz uma afirmação de fé, nada me falta. Porque a maioria da tradução de vocês está o termo faltará, mas a tradução original para o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ou seja, Davi ele tinha a fé consolidada suficiente em Deus, sabia que Deus, como diz Paulo, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Então algo que nós precisamos edificar é, quem é o nosso pastor? Porque é simples, a voz que nós ouvimos é a voz que nós servimos. Quem nós ouvimos é quem nós servimos. Quem nós temos a preocupação de atentar é para quem de fato nós nos devotamos. Davi ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele não só identifica como Deus o seu pastor, como ele faz uma confissão de fé, ele diz, nada me falta. Porque quem conhece o Deus que conhece, quem conhece quem é Jesus Cristo, ele sabe que aquele que tem Jesus Cristo como seu pastor, nada falta. Você sabe o que é pastor? Pastor é aquele que tem responsabilidades sobre as ovelhas. Pastor, ele existe, a função de pastor, a razão dele existir, é dedicar a sua vida às suas ovelhas. O bem-estar para o pastor, o bem-estar das suas ovelhas é o bem-estar dele próprio. A alegria da sua ovelha é a alegria dele. A prosperidade da sua ovelha é a prosperidade dele. E a enfermidade da sua ovelha é a enfermidade dele. Aquilo que diz em Isaías capítulo 53, que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Então o Senhor é meu pastor e nada me falta. Aí é importante nós destacarmos. O Salmo 23 refere-se à jornada de um cristão. E todo o início da jornada você precisa saber quem é seu pastor. Quem é o seu pastor? O que ele está disposto a fazer por você? Davi, ele começa a jornada dele. O Senhor é o meu pastor. E ele faz uma confissão de fé. Nada me falta. Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. No versículo 11, Deus diz assim,
que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Davi, ele se levantou e disse: o Senhor é meu pastor e nada me falta, porque ele sabia que Deus, como diz Paulo, Filipenses 4,19, que Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as vossas necessidades. Você sabe em quem? No pastor, em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe por que eu e você somos chamados cristãos? É porque nós somos, em grego significa pequenos cristos. Paulo diz, a Escritura fala que o autor, aquele que escreve a história, e o consumador da fé, o autor, aquele que faz a história, aquele que termina a história, é Jesus Cristo. Por isso que Davi, ele diz no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Você entende que ele faz uma confissão, ele tem uma convicção. Aí você entende que depois que ele diz no versículo 2, no versículo 1, no versículo 2, ele diz assim: em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Veja, a pessoa, ela reconhece, Jesus é o pastor dela. Em João 12 diz assim: mas todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele que crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. E em outra parte das Escrituras fala que Deus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que esse será salvo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu confesso, eu digo que Jesus Cristo é meu pastor, como fez Davi. E o que o pastor ele vai fazer? Ele vai nos guiar, vai nos fazer descansar, vai nos levar a um lugar de descanso com grande abundância, e nos levará em paz a um lugar para bebermos água e nos lavar. Você percebe aí que Jesus Cristo, a partir do momento que nós reconhecemos Ele como pastor, a ovelha precisa seguir o seu pastor. Que Jesus fala que a ovelha ouve o seu pastor. Aquele que não ouve o seu pastor não é ovelha. E a Bíblia fala, Davi fala: em verdes prados me faz descansar. Você sabe, prados, em outras traduções fala em gramas verdejantes. Sabe grama verdejante? Significa abundância. Abundância. Deus nos faz descansar na abundância. E você sabe, no versículo 2 também o que diz? Ele fala que Ele nos guia em paz às águas tranquilas. Prado é grama, grama é alimento. Água, sabe para que serve? Água serve para duas coisas. Água serve para você se hidratar. E a água serve, sabe para quê? Para se lavar. Tem dois significados os prados e as águas. Significado espiritual. O prado, a grama, significa alimento, significa a palavra de Deus. Que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus reafirma algo que Deus disse a Moisés no Velho Testamento: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, fala assim: a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra de Deus. Aí você entende que Deus é o pastor, Ele nos guia a um lugar de descanso onde há prosperidade, Ele nos livra, Ele nos leva a um lugar onde tem água, para que possamos nos hidratar e nos lavar. Aqui em nenhum momento Deus está fazendo, Deus apenas está guiando. Quem vai se alimentar somos eu e você.
Quem vai se lavar é eu e você, quem vai beber é eu e você, e é importante nós deixarmos claro que está nas Sagradas Escrituras, Deus diz assim nos Salmos, que os céus pertencem ao Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Entenda uma coisa, irmão e irmã, Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer, Ele vai nos dar a instrução, vai nos levar a um lugar que possamos nos alimentar, vai nos trazer a um lugar onde nós podemos nos hidratar e lavar, mas agora quanto ao alimentar, o quanto a se hidratar, o quanto a se lavar, é uma decisão particular nossa, e isso é intransferível. E é tanto nós que estamos aqui, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, Deus está nos dando o alimento e a água, que é a palavra. E aí, de que forma nós vamos administrar isso? É uma decisão pessoal e intransferível. Ele nos guia até os prados, até as gramas. Ele nos guia até as águas tranquilas em paz. Aí você entende que o Senhor é o pastor, eu coloco Deus como pastor, faço uma confissão de fé, Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Qual que é a segunda coisa que Deus faz? Depois de uma confissão, para onde que Ele leva? Me faz descansar em gramas, nos prados. E o que que Ele faz? Me guia às águas tranquilas, em paz. Sabe o que significa isso, irmão? Isso é o que acontece, é o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo por sua fé viverá. Enquanto nós, entenda uma coisa, enquanto nós não exercemos a fé que Deus nos deu, porque a fé, Deus nos deu a fé, e a fé que opera milagre é aquela fé que nós colocamos na palavra de Deus. E a fé que nós colocamos na palavra de Deus, nós cremos em nosso coração, nós confessamos e vivemos isso como verdade. Abraão andou durante 24 anos com a sua esposa estéril. Quando se tornou Abraão, ele confessou com a sua boca que ele era pai de uma multidão. Demorou somente 1 ano para ter um filho chamado Isaque. Enquanto ele não confessou, enquanto ele não testemunhou a sua fé, ele jamais viveu as promessas de Deus. Foi o que a nossa irmã acabou de testemunhar aqui. A partir do momento que ela parou de pedir, agradeceu aquilo que Deus já havia dado, em um período curto lhe fez, cumpriu com as suas promessas. Nós vimos testemunho aqui do que é a fé que opera milagres. Existe tempo, Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito, tem tempo de pedir, tem tempo de viver. Tem gente, sabe uma coisa eu tenho aprendido da parte do Espírito Santo, porque tem pessoas que são insensantes em pedir a Deus, porque não tem confiança que Deus pode dar. Quando pede demais, já viu o filho, pai, filho, eu já não falei que eu vou te dar? Calma, eu disse, está dito. E algumas vezes repreendemos as crianças, achando que elas estão sendo desproporcional, e na verdade, infelizmente, algumas vezes nos comportamos assim. Não porque temos fé, estamos pedindo reiteradamente, porque estamos inseguros se Deus vai fazer ou não. Porque Davi disse, Senhor é meu pastor, nada me falta. Para onde que ele levou depois disso, que fez a confissão? Em prados verdejantes e em águas tranquilas. Depois da confissão. Por isso testemunha. Você orou pela tua cura, você está doendo, não, eu estou curado, porque Jesus disse que eu estou curado. Mas você está tossindo, não, eu sei que eu estou tossindo, mas eu estou dizendo aquilo que Deus disse, que é para mim, eu estou curado. Você não precisa dizer, eu estou dizendo, eu estou curado. E isso é o que me importa, é o que a Bíblia me diz. Enquanto não confessar de fato, a Bíblia diz, se em teu coração creres e não duvidar, vos será feita, a Bíblia diz. Tem muita gente com fé, mas duvidando. Crê que Deus tem poder, mas não tem convicção que isso possa acontecer com ele. Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Versículo 2, o que o Senhor fez? Colocou ele em verdes pastos, em águas
tranquilas, ok? Então hoje é dia de dizermos e declararmos sobre nossa vida: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Vamos lá? Próximo versículo, versículo 3, diz assim: restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Agora raciocina comigo. Davi ele confessa, Davi ele diz, com a fé, Deus o leva a pastos verdejantes, lugar de prosperidade, de abundância, lugar de tranquilidade, onde ele tem oportunidade de se tomar banho, de se limpar, leia, se você é mais claro, dos seus pecados, da sua velha vida, da sua velha natureza, aquele sofrimento, aquela mágoa, aquele barro imundo que tenta nos aprisionar ao passado. Aí qual que é o próximo passo que Davi confessa? O Senhor restaura o vigor. O que tem de gente desanimada, desesperada, angustiada, sabe o que é isso? Isso é reflexo da alma doente, sofrida, debaixo de enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade espiritual, com miséria, com escassez, com pobreza, com solidão, com tanta coisa ruim. Aí o que Deus faz? Ele nos fala essa noite: confessa, creia em mim, reconfesse na tua vida que eu sou o bom pastor, declare sobre a tua vida que eu seja o seu pastor. Eu vou te levar a lugares verdejantes, eu vou te levar às águas tranquilas, e eu vou revigorar você. É o que a Bíblia diz em Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas. Aí me permito trocadilho, as pessoas falam que o Red Bull dá asas, mas quem dá asas mesmo é o Senhor dos exércitos, amém? É o Senhor que dá asas. Caminharão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É a promessa para aqueles que têm o Senhor como pastor. Após alimentados, hidratados e limpos, o Senhor virá e curará de dentro para fora, e nos conduzirá à sua justiça. Conduzir à justiça, aquilo que fala em Salmos 119, verso 105, lâmpada para o meu pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Justiça refere-se à palavra. Coisa maravilhosa, o Senhor é o pastor, nada me falta. Não é opção, nada me falta. Entenda uma coisa: quem tem o Senhor como pastor, nada falta. Quem faz essa confissão e não duvida, acredita, tem fé e não duvida, ele vai caminhar em lugares verdejantes, em lugar de prosperidade, em lugares de refresco. E Deus virá e fará uma obra de dentro para fora. Ele vai dar vigor. Alma, irmão, não tem como você entrar aí dentro. Existem coisas dentro de nós que nem nós mesmos temos solução. E Deus disse: eu vou dar solução. Comer você pode comer, beber você pode beber, mas agora curar a tua alma só eu posso fazer, porque eu sou médico. Aí vamos para o versículo 4, o que Deus diz? Para mim, você ser de todas que eu falei com o Ministério de Louvor ontem, com os homens quarta, para mim essa parte foi reveladora. Uau, o que é isso? Davi fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeria, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você lembra versículo 1, Senhor meu pastor, nada me falta. Versículo 2 fala que Jesus guia. Versículo 3 é Ele que renova. Versículo 4, quem que vai andar para o vale da sombra da morte? Eu. Você não vê nenhum momento o pastor levando ao vale da sombra da morte. Você vê ele guiando por verdes prados. Você vê ele guiando as águas em paz, as águas tranquilas em paz, revigorando a sua força, te conduzindo no caminho da justiça. Aí o versículo próximo diz: ainda que eu andasse
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois se estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Percebe aqui que não é Jesus, não é o pastor que conduz ao vale, é decisão nossa. O vale da sombra da morte é decisão nossa, e me lembra Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a... Você vê que o pastor leva a vida, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso. O Senhor, que é o nosso pastor, guia-nos em pastos verdejantes, nos leva às águas tranquilas em paz, e revigora, traz vigor. O que Ele faz mais? Nos faz caminhar pelo caminho da justiça. Agora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aí Davi, ele assume, sou eu que ando. Aí eu quero te chamar a atenção. Por isso nós devemos ter atenção em nossas escolhas e decisões. Davi andou no vale da sombra da morte, quando se envolveu com Betseba, uma mulher casada, e o seu filho Absalão foi atrás dele. Quando Davi foi fazer um recenseamento, e Deus não havia determinado para ele fazer aquilo, e veio um anjo destruidor que acabou com mais de 100 mil israelitas, por um ato inconsequente de Davi. Por isso, que o vale, as dificuldades, eu estou passando o deserto não é por causa de Deus, o deserto é por causa de nós. Paulo diz assim que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, ninguém é tentado por Deus. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos, pelos próprios pecados, vamos dizer aquilo que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, que fala sobre as obras da carne. São as nossas decisões, são as nossas escolhas, são as nossas iniquidades, que nos levam ao vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte existe por causa do pecado. Infelizmente, uma hora ou outra, infelizmente nós pecamos, e é por essa razão que nós entramos no vale. Davi tinha tanta confiança, ele disse, mesmo que eu ande pelo vale, eu não vou temer mais mal algum. Sabe por quê? Ele mostra dois instrumentos de Deus dentro desse lugar, a vara e o cajado. A vara serve para disciplina, e o cajado serve para instrução. Porque quando nós entramos no vale da sombra da morte, não é porque é o desejo de Deus, mas é a vontade permissiva de Deus, por causa das nossas escolhas. Por isso que Salomão diz em Provérbios 16:3, consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Consagrar os planos é assim, Deus, eu vou fazer isso, quero que o Senhor me abençoe. Não, consagrar os planos significa, adequar os teus planos aos planos de Deus. Deus, Davi fala, é eu que ando pelo vale, ainda que eu ande. É aquilo que nós vemos em 1 João capítulo 2, verso 1, João diz assim, caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pecais. Se entretanto alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, mesmo que nós entremos no vale da sombra da morte, Jesus não vai deixar nós sozinhos ali. Sabe por quê? Porque quando nós erramos e confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia! É o que diz em Provérbios 24:16, aleluia! Porque ainda que o justo caia 7 vezes se erguerá, e os ímpios todavia serão arrastados para a desgraça. Podemos cair 7 vezes, mas o Deus segundo a sua riqueza e glória suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Podemos cair, mas nós levantamos pela força de Deus, porque o cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus. Perdemos muito tempo ficando chorando por causa de quedas. Temos o advogado
pecou, se arrependa. O Espírito Santo que nos convencerá da justiça de Deus, da palavra de Deus, falará: filho, se arrependa no nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. É o que diz Salmos 91, versículo 7 e 8, ainda que caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, somente com meus olhos contemplarei e verei a retribuição destinada aos ímpios. Nesse vale nós podemos até tropeçar, mas nós não vamos ficar caídos nesse lugar. Sabe por quê? Porque Deus vai vir com a vara e vai nos disciplinar. É disciplina mesmo, que diz lá em Provérbios, a disciplina com a criança com a vara. E o cajado, ele serve de instrução, de orientação. Filho, preste atenção, ande nessa direção, se arrependa e caminhe. E aí é tão maravilhoso Deus, você entende que no vale da sombra da morte é um lugar que aprendemos através do cajado e da orientação, e da vara, da disciplina. E entenda um lugar, o vale da sombra da morte é o mundo, e é nesse lugar que o ímpio morre. Após a orientação da vara e da disciplina para aprender, aí você vem, você entende? Vara, disciplina, cajado, orientação. Aí o que ele faz depois que a vara e o cajado nos disciplina e orienta? E a ovelha se apruma? Vem a promessa, está vendo? Nós podemos até andar no vale da sombra da morte, por uma decisão unilateral nossa. Mas se nós nos arrependermos e voltarmos de novo para a obediência à palavra do Senhor, o que Deus vai fazer? É nesse lugar mesmo que Ele vai fazer. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Você entende que vale da sombra da morte é lugar onde tem morte? Você entende porque o justo cai 7 vezes, e 7 vezes levanta, mas o ímpio cai e ele é arrastado para a desgraça? O vale da sombra da morte é um lugar onde a maioria das pessoas, elas ficam caídas e morrem. E você sabe o que Deus fala? É nesse lugar que Ele vai preparar um banquete para nós. Você entende? O Senhor é meu pastor, nada me falta, eu confesso pela fé que eu tenho um Deus supridor de todas as minhas necessidades. Ele me guia mansamente às águas tranquilas, me leva a prados verdejantes, e aí? Ele me caminha, Ele revigora a minha alma e me envereda pelo caminho da justiça. Aí eu ando, infelizmente, isso é uma vida, ninguém consegue ser 100%, aí a gente anda, eu ando pelo vale da sombra da morte, mas aí a vara e o cajado, Davi fala, eu não vou temer, porque o justo pode cair 7 vezes, 7 vezes levantará. E aquilo que João diz, 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Se eu colocar aqui Salmo 23, eu digo assim, olha filhinhos, escreva essas palavras para que não entre no vale da sombra da morte. Mas se você entrar no vale da sombra da morte, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que vai conduzir com a sua vara e com o teu cajado, aleluia, vai te proteger. Vai te proteger. Aí para muitos, aonde é o fim, é onde Deus vai glorificar o nome dEle. Aí você imagina, vale da sombra da morte, aonde cai 1000 ao seu lado e 10.000 à direita, que está lá 91, Salmo 91, versículo 7. Aí Deus nos restaura, Deus nos livra, Deus nos perdoa, enquanto todo mundo morre no pecado, e Deus fala, senta aqui no vale da sombra da morte, eu vou preparar uma mesa diante de você. Eu vou preparar uma mesa diante dos seus inimigos. Diante dos inimigos, você sabe o que significa? Ele significa o inimigo de nossas almas, Satanás, significa aquelas pessoas que querem ver a nossa desgraça,
Você sabe quando a gente desliza, infelizmente, tem gente que bate palma, caiu, diz que é crente, olha a situação dele, mas a Bíblia nos traz uma promessa, que Ele vai preparar uma mesa diante dessas pessoas, diante do inimigo de nossas almas. E você sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ter fé, porque a Bíblia diz que isso é para nós, porque o vale da sombra da morte é onde existe morte, onde existe destruição, onde existe pessoas caídas. Aí sabe o que acontece muitas vezes? A gente olha o que está acontecendo com todo mundo e desespera, esquece de quem é o pastor. Sabe por que muitos fraquejam na fé? Porque olham para as pessoas do mundo. Quem aqui é do mundo? Levanta a mão. Quem aqui serve ao pecado e a Satanás? Quem serve às trevas? Levanta a mão. Quem serve a Jesus? Quem o Senhor é o pastor aqui? Levanta a mão. Quer dizer, se os filhos das trevas morrem, nós vamos morrer? Se os filhos das trevas caem, nós vamos ficar prostrados, ser arrastados para a desgraça? Por que você preocupa? Por que quando nós olhamos o noticiário nós ficamos preocupados? Por que tentamos tanto envolver as coisas desse mundo? Desesperado, tem gente que sai no murro por defender ideais, querendo estabelecer coisa por força e violência. E a Bíblia diz, através de Zorobabel, o Espírito Santo falou a Zorobabel, através de Zacarias, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deixa, existem coisas que Deus precisa preparar uma mesa, a gente não consegue. Aí o que é para fazer não faz, que é orar, jejuar, ler a Bíblia, vir à igreja. Isso é passo, isso é água, isso é o que nós podemos fazer. Agora, preparar uma mesa diante dos inimigos, nós não conseguimos. Quem tem que preparar é Deus, porque os inimigos, se a gente tentar fazer isso, o inimigo vai meter a mão, porque ele é teu inimigo. Aí que nós vemos o que fez Lia, aliás, o que fez Rebeca, querer dar ajuda para Jacó. Aí a história mostra de Israel, o que virou Jacó? Enganar o pai para ter a bênção, querendo ajuda para Deus. Aí o que depende de Deus, a pessoa não quer depender, o que depende dela, ela não quer fazer. Sabe o que Deus vai fazer? Vai honrar. Deixa Deus nos honrar, deixa Deus te honrar, por favor. Só basta crer no seu coração e confessar que o Senhor é pastor. Por favor. É isso que Deus quer fazer. Deus trouxe essa palavra para os homens, trouxe para as mulheres e trouxe hoje para toda a igreja. Não tem nada que o coração do eu como pastor dói mais de ver os irmãos sofrendo. Antes sofria por ignorância, por falta de conhecimento, mas hoje está nos dando conhecimento para isso. Você acredita em Deus? Confessa isso e vive isso. Deus vai preparar uma mesa e vai te honrar, vai ungir sua cabeça com óleo, fazendo transbordar o seu cálice. Ontem até usou uma instrução interessante. Você já percebeu? Isso geralmente acontece com homens. O homem está colocando aquele copão de refrigerante, começa a cair, a mulher fala: presta atenção, homem, está caindo, você não viu que eu limpei a casa? Ou só aconteceu comigo? Quando eu coloco, encho o meu copão lá, aí eu falo: amor, olha aí, amor, você não está vendo que está caindo? Você percebeu que quando o cálice transborda, chama atenção? Você entende o que Deus quer fazer, presbítero? De que forma que Deus vai honrar? Que vai ser notório e público, todo mundo vai ver e vai chamar atenção. Como um copo enche d'água, todo mundo fica aterrorizado com aquilo, fica até assim com o olhinho, ó. Dá um tico, começa a tremer. Principalmente quando limpa a casa e o copo de Coca-Cola é o xarope aquilo ali. Não chama atenção, corre até atrás, fala: presta atenção, e vai para cima. Calma, sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Está vendo? Você está rindo porque é uma realidade. Os que estão rindo não tem. Eu estou assumindo aqui, ó, e está gravando aí, ó.
vai ser tão notório o que Deus vai fazer, que vai chamar a atenção, mesma coisa de um copo transbordando. Todo mundo vai chamar a atenção. E vai ser na presença de quem? Dos inimigos. Na onde? No vale da sombra. Ainda você tem que ter maturidade, porque você vai ver um monte de gente caindo e você comendo. E por último, estamos caminhando, aí nós vemos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos por fé e pelo que nos é possível ver. Nesse lugar, essa mesa, a gente tem que olhar só para a mesa de Deus. Se a gente olhar para fora, acho que vai virar o caos. Você nunca vai comer daquilo. Vocês estão entendendo? Que essa mesa é no vale da sombra da morte. Muitas vezes só você vai comer nessa mesa. Uns vão ranger os dentes para te tirar lá no tapa. Outros vão estar caído. Se a gente não olhar para a mesa, para a palavra, para aquilo que Deus está preparando para você, você não terá força para ficar nessa mesa. Por isso que Paulo diz: por isso vivemos por fé e não pelo que é nos possível ver. Jamais viva por aquilo que você enxerga, viu? A fé te faz enxergar, e não enxergar te faz fé. E por último, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fins. Você vê, me acompanharão, me lembra muito de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiver cuidado, diligência de observar todos os mandamentos e estatutos que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Deuteronômio 21 a 14. Aquela bênção, merecíamos aquilo? Não. Não é pelo quanto somos bons, mas pelo quanto Ele é bom. Ali é a misericórdia de Deus, as bênçãos nos seguindo é a misericórdia de Deus. Porque você viu aqui que nós que fomos para o vale da sombra, somos nós. Não é Deus que nos leva, são decisões equivocadas nossas que nos levam para as dificuldades, não é Deus. Mas mesmo quando erramos, Deus é fiel e justo para nos acompanhar, para nos instruir, nos disciplinar e nos colocar no prumo. E quando todo mundo acha que é o fim, Deus vem e prepara uma mesa. Aleluia, Deus. Você vê que Deus é tão bom, mesmo que a gente faz um erro tão grotesco, Deus fala: se arrependa, vá para a palavra, que eu vou te honrar. Quem é assim como Deus, irmão? Imagina as bênçãos, Deuteronômio 28, um verso do 1 ao 14. Tudo aquilo na tua vida, o que vai gerar no seu coração? Felicidade. Você tem a bênção porque Deus é misericordioso. Você será feliz porque tudo aquilo estará na tua vida. Você lembra que eu falei que é uma jornada? E no final o que Deus diz? Davi fala: e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Você sabe o que refere-se aí? Refere-se a céu. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Quando eu ando na sua instrução, na sua palavra, Ele vai me guiar por verdes prados, verdes, em outras traduções, verdes passos, vai me guiar em paz às águas tranquilas, aonde eu vou me hidratar, aonde eu vou me lavar, do velho homem do pecado, da mágoa, do rancor, do ódio, da tristeza, da angústia, das dívidas, ok? Ele vai me revigorar, eu vou ficar bem, eu vou ficar saudável emocionalmente, e consequentemente Ele vai me continuar conduzindo pela sua justiça, que é a palavra. Infelizmente, no meio do caminho da jornada, por decisão, por erro meu, por pecar, eu entro no vale da sombra da morte. Mas eu vou temer? Não, porque temos um advogado fiel e justo para nos perdoar quando nós nos arrependemos. E naquele lugar onde todo mundo cai e é arrastado para a desgraça, através do arrependimento, Deus, através da disciplina e da instrução da sua palavra, o que Ele faz? Ele me prepara uma mesa diante de quem? De todos aqueles que estavam esperando a minha desgraça. Aí o que Ele vai fazer? Vai dar um susto no povo, vai encher o cálice, vai transbordar, e aquilo significa honra. Deus vai me honrar. E aí o que eu vou me sentir? Feliz
grato pela misericórdia, porque as bênçãos de Deus seguirão e me acompanharão. E quando chegar meu dia de chegar no céu, eu habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Tudo começa com um bilhete chamado Jesus, o meu pastor, que nada me falta. Quero convidar vocês a se colocar de pé neste momento. Que Deus continue abençoando os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, no canal YouTube Pastor José Fabrício Roberto, em nome de Jesus.